Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do podcast da Alfama Cursos Técnicos. Eu sou Dalmison Fontes, host do podcast, e estamos aqui hoje com a presença do nosso querido Roberto Círio. Prazer, Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Um grande especialista quando o assunto é Credit Prime, ou seja, financiamento imobiliário, fiança locatícia. E para você que está nos assistindo, muito provavelmente é corretor de imóveis, dono de uma imobiliária e quer se inteirar um pouco mais e absorver conhecimento desse cara que é uma referência no assunto. Você está no lugar certo, nos acompanha até o final, que vai valer muito a pena, que tem perguntas aqui que vão trazer conteúdo riquíssimo para você se diferenciar no mercado de corretor de imóveis, imobiliárias, etc. Tá bom? Então, eu vou, para começar, pedir para o nosso querido Roberto se apresentar, dizer quem é ele, qual a experiência dele no mercado, porque queria um crânio nesse assunto, para a gente começar algumas perguntinhas aqui para ele. Então, Roberto, é com você. Então, meu nome é Roberto Círio, eu sou formado em administração de empresas, sou pós-graduado em gestão de negócios e como eu sempre falo que a gente não pode parar, principalmente de estudar Sim. E de buscar conhecimento, eu participo até hoje de uma infinidade de cursos, de aperfeiçoamentos, inclusive esse ano participei do Conecta Imob em São Paulo, participei do CIMI 360 e estou sempre em busca de conhecimento. Bacana. Principalmente na área que eu atuo, porque é imprescindível que você esteja sempre atualizado. Sim, é essencial. E o senhor, a gente estava falando aqui em off, que o senhor tem uma vasta experiência já quando o assunto é fiança locatícia, Credit Prime. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre essa experiência, até para situar a nossa audiência? Ótimo. Então, eu sou corretor de imóveis em primeiro lugar. Certo. Tá? A partir daí, eu tive a oportunidade de ser, durante anos, gerente de aluguéis. Aham. Então, foi quando eu me aprofundei assim, muito em aluguéis, estudei muito. Eu praticamente lia diariamente sobre a Lei 8.245, que é a lei do inquilinato, que rege tudo sobre aluguéis, né? Essa lei do inquilinato, e aprendi muito. E com isso vem as garantias. Né? Todo contrato deve ter somente uma garantia, mas existem várias opções de garantia. Existem fiador, existem calção, existem títulos fiduciários e as fianças locatícias. Tá? E a imobiliária tanto pode optar em seguir uma regra e usar uma delas, ou pode usar todas. Certo? Contando que cada contrato de locação tenha uma garantia. Certo. Então, o senhor é um especialista também em contratos de locação. Também. E sou CEO do Credit Prime, onde fiz parte desde o início da criação da empresa. Divulgo, criamos o produto e até hoje a gente vem melhorando esse produto. Bacana, show de bola. Então, nossa audiência, estamos muito bem assessorados aqui por um cara que é especialista no assunto, fiança locatícia, locação, a própria lei que rege o setor. Então, qualquer pergunta que você possa ter dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Está aqui no YouTube, a gente tem os comentários aqui que vocês podem deixar. Que caso eu faça alguma pergunta que não contemple uma dúvida que você tenha, deixa aqui embaixo nos comentários. Então, nossa primeira pergunta. Como o Credit Prime Fiança Locatícia se diferencia dos modelos tradicionais e se posiciona como uma alternativa moderna e segura no mercado de aluguéis em transformação, constante transformação? Pronto. Uma das mais importantes transformações dos aluguéis é que a fiança está sendo a melhor escolha. Certo. Por quê? Pela agilidade, pelo número de empresas que se encontram no mercado, pela facilidade no processo de locação. Tá? Então, na verdade, as fianças vieram para dar agilidade no processo de locação, tá? E também veio para tirar dos corretores e tirar das mãos das imobiliárias todo e qualquer risco. Então, quais são as melhores fianças? São aquelas fianças locatícias que tiram das imobiliárias, dos corretores
ou das administradoras, que é importante que hoje existem administradoras também de imóveis, Sim. tá? E que nesse caso fazem também as locações e administram esses contratos. Então, a melhor fiança hoje é aquela que tira o maior número de risco das mãos dessas três partes. Certo? Bacana. Então, o Credit Prime, por exemplo, a gente, como viaja muito, difundindo, divulgando a empresa, buscando novos parceiros, né? A gente também está sempre aprendendo. Então, a gente tem uma equipe que estuda o mercado, e para você estar bem no mercado, você precisa estudar também os concorrentes. Sim. Né? Sim. Então, a gente estuda muito os concorrentes e a gente despontou agora, esse ano, 2025, como uma das melhores fianças locatícias do país. Porque temos alguns diferenciais que as pessoas que trabalham com fiança ou qualquer tipo de seguro sabem quais são esses diferenciais. Eu, inclusive, posso até citar, porque é importante que as pessoas já saibam o que é o Credit Prime e o que é esse produto e o que é o serviço, porque a partir daí a gente já vai tratar de outros assuntos sem ter que voltar nas especificações do produto. Né? Então, o Credit Prime é a única fiança locatícia do Brasil que aluga para inegativados. Então, um grande diferencial. Esse é imbatível. Nenhum seguro, nenhuma fiança locatícia aluga para negativados. Sim. Então, a imobiliária que não quer perder o negócio, não quer deixar de fazer aquele processo de locação com aquele imóvel. O locador está precisando que o imóvel seja rapidamente alugado. A gente aluga para negativados, assumindo o mesmo risco e tendo a mesma responsabilidade em autorizar aquele processo de locação. Então, esse é um dos grandes diferenciais. Outra coisa que incomoda muito as imobiliárias e aos corretores e até mesmo os atendentes é a burocracia. Então, o Credit Prime, nós não temos serviço de robô. Tá? Você não fica lá apertando 1, espera, aperta 2. Não, lá você liga, é imediatamente atendido e seu problema é resolvido. Esse é outro diferencial. Todo seguro e toda fiança, logicamente, existem diferenciais, que são questões de registros em órgãos nacionais, né, órgãos federais. Sim. O seguro, por exemplo, é registrado na SUSEP. As fianças pessoais e onerosas não precisam. Tá? Então, o seguro, por exemplo, todos eles, como regra, quando o cliente fica inadimplente e aciona o seguro, isso tem um decorrer de 30 dias para esse acionamento. Isso significa que a imobiliária deixou de receber os 10% da taxa de administração. Sim. E significa que o dono do imóvel, que aluga seu imóvel, corre o risco de ter um imóvel danificado porque ele precisa daquele dinheiro. Sim. Ninguém aluga um imóvel sem ter necessidade daquele valor, né? Daquele benefício, que é o aluguel, que é esse pagamento, essa troca, né? Pela a moradia, o uso do imóvel por aquele valor. Então, imagine, você está contando lá, por exemplo, no dia 10 com valor, não recebeu, e você só pode acionar a empresa 30 dias depois e ainda tem mais 15 dias aguardando todo o processo para receber o valor. Então, não resolve. Sim. Por que nós tivemos essa expertise? No caso do Credit Prime, por exemplo, se o cliente está inadimplente, suponhamos que você receba o retorno dos boletos do dia 10, né? No dia 11 de manhã, você já pode acionar imediatamente. Olha aí, diferencial significativíssimo, né? Significativo. Pode acionar imediatamente e esse valor do aluguel e do condomínio, se houver, né, que isso vai ser registrado no início do processo, é depositado em até 72 horas na conta da imobiliária. Quer dizer, o dono do imóvel recebe o valor referente ao aluguel na data acordada em contrato. Sim. A imobiliária recebe sua taxa de administração
Sim. Todo mundo fica satisfeito, porque o resultado é positivo. Sim, para ambas as partes. Para ambas as partes. E aí segue o processo de locação normal. A imobiliária não irrita o seu locador, que é o seu principal cliente, tá? Ele recebe, ele não vai tirar o imóvel da administração daquela imobiliária. Então, isso é o papel da fiança locatícia, tirar aquele risco e ter para si aquele comprometimento que depois pode ir até vias de juízo. Sim. E nesse percalço, toda e qualquer responsabilidade é do Credit Prime. Bacana. Isso explica muita coisa do sucesso do Credit Prime, né? São diferenciais que a gente não vê em outro lugar no mercado. É verdade. Realmente você não vê. Muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre análise de risco e acesso. Qual a metodologia de análise de crédito, né, e de risco, né, do Credit Prime? Essa abordagem permite um acesso mais inclusivo ao aluguel para perfis que encontram dificuldade nas garantias tradicionais? Então, essa pergunta vem a calhar principalmente com o quadro atual da economia nacional. Sim. Hoje, 77%, quase 80% das famílias brasileiras têm um probleminha de score, né? Um problema no SPC, um problema no Serasa. Score baixo, né? Score baixo, não pagou, tem alguma negativação, tem algum protesto, tá? Então, o que acontece? Nós criamos junto a uma outra empresa, uma outra plataforma, que hoje tem API no nosso sistema, no nosso CRM, Sim. tá? Na nossa plataforma, que inclusive as imobiliárias, corretores e administradores não pagam para fazer essa análise, porque do contrário teria que pagar. Quem paga é o Credit Prime e está disponível na página do cliente, né? da imobiliária, do corretor, na nossa plataforma, uma análise bem construída, uma análise bem montada daquele cliente. Por quê? 99% das imobiliárias, dos corretores e das administradoras fazem uma pesquisa do cliente de SPC e Serasa. Sim, o clássico, né? O clássico. Mas para a locação, SPC e Serasa não é suficiente. Né? Então, podemos elencar aqui itens que são bastante prejudiciais a um processo de locação. Porque o processo de locação normal, no início, ele é um namoro. É um abraço, um beijo na boca. No final, ou no seu término, pode não ser no final. Ele é litigioso. Ele é litigioso, ele é problemático. Sai daquele beijo na boca para tapas e socos. A realidade é essa. Não vamos fugir da realidade. Sim. Né? Então, um dos papéis da fiança também é ser um juiz num ringue desse. Sim, minimizar esse atrito que pode existir no final do contrato. Sim. Mas como? Já selecionando, desde o início, uma pessoa que realmente possa arcar com aquele valor de locação, que possa arcar com aquele aluguel e os encargos que ele traz em seu entorno, ou tudo aquilo que consta no contrato de locação. Né? Então pode ter energia solar, internet, telefone, condomínio e outras despesas mais, que podem estar inclusas no contrato. Certo. Então, quando a gente faz essa análise do cliente bem feita, a gente sabe quem é que a gente está colocando. Por quê? Por exemplo, a gente aluga para negativados, porque a gente sabe que todo mundo pode ter um probleminha financeiro. Né? Não pagou ali a Casa Bahia, não pagou uma prestação do carro, mas ele vai ter condições de acertar. Porque também ninguém, o ser humano consciente, não quer estar com o seu nome constantemente no vermelho, né? Ou sujo, podemos dizer assim. Então, nós construímos essa análise dentro da nossa plataforma da seguinte forma: voltada para o processo de locação. Então, as imobiliárias, administradoras e corretores fazem o cadastro inicial do cliente, tá?
E nisso, ele já vai clicar lá em análise. Quando ele preencher os dados suficientes, o cliente chega para o Credit Prime já analisado. Nosso pessoal vai fazer a leitura. Então, o que acontece? A gente tem processos, né? Então, o cliente pode ter processo de ação de despejo, já vem de uma ação de despejo. Sim. O cliente pode ter processo de cobrança de aluguel, cobrança de encargos, cobrança de condomínio. Então, é um cliente que já está acostumado, mesmo que ele tenha uma boa condição financeira de arcar com aquele processo de locação, ele está acostumado a, vamos dizer assim, a dar o calote. Em outras palavras, né? Em outras palavras. Aí, o que acontece? Essa análise mostra isso para a gente. Tem outra coisa muito importante que ninguém sabe. Um dos caus da locação é a pensão alimentícia. Sim. A pessoa, às vezes, vai alugar um imóvel de 5 mil e ele tem uma renda de 100 mil. Ele tranquilamente pode alugar, que ele está aprovado, o score dele é A. Uhum. Só que ele tem 6 mulheres que ele deixou para trás, é um bom vivan, tem 12 filhos e o dinheiro todo é consumido em pensão alimentícia. Sim, é um fator, né? É um fator. Ele não tem condições de assumir aquela locação. Sim, por mais que tenha renda compatível, mas ele tem várias pendências que comprometem essa renda. Exatamente. Aí nós não vamos dizer que não vamos autorizar a imobiliária a fazer o contrato. Sim. Mas, como ele apresenta um risco à locação, a gente vai cobrar um valor maior. Sim. Né? Ele vai ter acesso a essa informação. Né? Por que meu valor é esse? Porque o senhor, felizmente, tem esse problema, isso e isso, e aí nosso risco é maior. Sim. Como compatível com o risco que ele oferece. Compatível com o risco que ele oferece. Se ele tiver negativado, a gente aluga também, autoriza a locação, mas aumenta também o risco. Hoje o Credit Prime é uma das fianças mais baratas do Brasil, 12% da alocação anual. Né? Vou dar um exemplo aqui, aluguel de 10 mil, dá 120 mil por ano, né? Com condomínio e tudo já incluso. E aí, para a fiança locatícia, que cobre a garantia por 12 meses, o cliente só vai pagar 14.440. Então, é 12% do valor da alocação anual. Sim. É um valor bastante competitivo, né? Isso. Agora, esse valor ele só vai aumentar de acordo com o risco. Se o cliente for um cliente top, não tem risco, a gente aluga por esse valor. E aí divide, dá abraço, faz qualquer coisa. Mas, respondendo à pergunta, a gente tem um critério rigoroso para análise, tá? E a gente faz essa análise completa do cliente. Você pode até dizer assim, mas não existe nenhum momento que o Credit Prime não autoriza a locação? Existe. Como eu já disse, a pessoa que já tem processo de ação de despejo, a gente não quer que ele repita a dose, cobrança de aluguel ou cobrança de condomínio. Esse aí, infelizmente, a gente não autoriza a locação. Desqualifica esse... Infelizmente, desqualifica e ele não tem autorização para dar continuidade ao contrato. Entendi, bacana. São critérios que o Credit Prime não abre mão para manter a confiabilidade do serviço para ambas as partes, incluindo exatamente. E mesmo porque não é só isso. A gente está assumindo uma responsabilidade e vai, caso venha a ter uma inadimplência ou qualquer outro intempérie nesse processo de locação, no cumprimento desse contrato, vai haver um desembolso e isso compromete qualquer empresa. Sim. Partindo para a nossa próxima pergunta, falamos de análise de risco, vamos falar sobre experiência do inquilino, né? Quais são os custos e requisitos para o inquilino e qual a agilidade média de aprovação e qual o impacto que isso acarreta na jornada de locação? Vamos lá. O que mais hoje traz problema nos processos de locação é a demora. Né? Sim, é conhecido por essa, né? essa morosidade em todo o processo, desde a vistoria do imóvel, a questão documental, tudo isso atrapalha muito, tá? Então,
Hoje, com o Credit Prime, não existe anexar documentação. Você só vai anexar informação correta, tá? Certo. Então, isso já adianta muito. Eu já disse antes e vou repetir, você só fala com pessoas. Então, você não perde tempo. Com robô, né? Com robô. Após a análise, como a gente aluga para negativado, nenhum computador, nenhuma máquina vai te dar a resposta sobre aquele resultado, porque não tem a inteligência para isso. Uhum. Então, como a gente aluga para negativados, nosso pessoal, nossa equipe tem que fazer a leitura daquela análise do qual eu já narrei e do qual eu já dei toda a explicação. Então, essa resposta do Credit Prime para aquele que que cadastrou ali um futuro locatário para a aquisição do produto Credit Prime, a resposta demora no máximo 4 minutos, que é o tempo que o nosso pessoal faz a leitura para, a partir daí, dar por qual valor ele está sendo aprovado para aquela locação. Tá certo? Caramba, bem rápido. É bem rápido, não atrapalha em nada e não tem muita questão de documentação, é só informação. Sim. Tá? Sim. As imobiliárias ou os parceiros só vão anexar documento caso nesse processo de locação venha a ter uma inadimplência ou qualquer outra coisa, como, por exemplo, um abandono de imóvel, qualquer coisa assim, e aí é quando vai anexar a documentação do processo. Tá? Entendi. Caramba, 4 minutos é realmente bem rápido, né? É muito rápido. Os custos e requisitos para o inquilino, a Credit Prime você já citou. Eu já citei, mas é importante frisar e ressaltar. É somente 12% do valor da locação anual, que é o valor do aluguel e do condomínio. É uma das mais baratas do Brasil. E outro fator que nos coloca também na ponta como uma das melhores do país. Nós não cobramos taxa do cliente. Tá? Todas as outras e todos os seguros cobram uma taxa inicial, taxa setup, taxa de uso, mas na verdade é uma taxa que é um valor que tira do bolso do cliente. Nós não cobramos essa taxa e o cliente, exemplo do Score A, só paga 12% da alocação anual. Tá? Então, evita que o cliente fique pedindo favor a um fiador, tá? Que o fiador, além de ser da terra, tem que ter um imóvel também quitado em nome próprio na região. Então não é fácil. Além de que hoje ninguém quer mais ser, nem pai quer ser fiador dos filhos, porque problema todo mundo tem. Então na família é melhor um sujo do que dois. É verdade. Não é? Porque senão compromete a família toda. Sim. O lugar que tem mais fiador hoje no mundo são nos cemitérios, porque o fiador morre e ninguém, é zero, essa pesquisa eu já fiz e pergunto a todo mundo, a todos os gerentes e todas as imobiliárias. Alguém já esteve aqui para substituir um fiador que morreu? Ninguém. Não, ninguém. Todos os contratos continuam a vigência com o fiador em memória. Ou, resumindo, morto. Então, não existe, aquele contrato não existe garantia. Sim. Né? O calção, por exemplo, quanto tempo você demora para tirar um inquilino do imóvel no caso de uma ação de despejo? Não demora menos de que 6 meses. Mas e quem vai pagar as despesas se ele deixou 3 meses de locação referente à calção? Sim, como é que faz? Como é que faz? Infelizmente, quem não tiver Credit Prime vai tirar dinheiro do bolso, seja ele os parceiros ou o dono do imóvel. Sim. Vai onerar uma das partes, né? Uma das partes vai onerar, exatamente. Vamos lá. Falando sobre segurança e benefício para os parceiros do Credit Prime. De que forma o Credit Prime garante segurança jurídica e financeira aos proprietários? E quais são os benefícios operacionais oferecidos às imobiliárias parceiras? Lembrando que nossa audiência é de 12 imobiliárias, corretores de imóveis, então
está falando para pessoas que têm total interesse em... Não, e agora, com a sua pergunta, nós vamos até estender aos locadores, que são os principais clientes das imobiliárias, Sim. dos corretores e das administradoras. Sim. Né? Então, o locador também é uma figura importante nesse processo, e eu vou falar aqui que eu já disse e vou repetir que o locador, ele, com o cliente Credit Prime, ele vai receber o valor da locação na data acordada em contrato. Sim, a Credit Prime garante isso, porque a Credit Prime vai fazer a cobertura. Como a gente cobra em até 72 horas... É quase imediato, né? É quase imediato. Então, geralmente, o menor prazo que tem em contrato para repasse para o locador daquele valor são de 5 dias. Calha certinho com o nosso prazo. Então, isso foi muito estudado, tá? Exatamente para que a imobiliária possa honrar, possa divulgar, inclusive, que garante o aluguel. Tá? É um argumento de venda, né? É um argumento de venda, é um argumento de angariar mais imóveis. Você sabe que hoje uma das dificuldades das imobiliárias é ter imóveis disponíveis na prateleira, né? Porque você não adianta você ter só uma mansão ou só um mega galpão. Sim. Você tem que ter vários tipos de galpão, para atender a vários públicos, né? tamanhos de galpão, uma mansão num condomínio, várias casinhas de bairro, de rua pública, porque você tem que atender um público grande. Então você não vai estar ali só com um mega empresário que vai fazer investimento e nem vai estar com um mega, sei lá, um ricaço que vai alugar uma casa. Então, para você atender todos os públicos, você tem que ter imóveis de 2 mil até 100 mil aluguel, e em casos de comerciais, isso aí pode ainda aumentar muito mais essa cifra. Sim. Né? Então, você divulgando que garante o aluguel, você vai angariar, vai ter uma prateleira mais cheia de imóveis disponível para o público de locação. E vamos lá, para as imobiliárias. A imobiliária vai ter seu processo de locação sem risco, sem ter que colocar a mão no bolso, sem ter preocupação, sem usar o seu pessoal para cobrança. Então, você diminui o seu trabalho financeiro. Olha lá, vamos aqui para as 3 figuras: corretores, administradores e imobiliárias. Diminui o papel do financeiro, de cobrar. Quem vai cobrar é o Credit Prime. Diminui o papel do jurídico. Quem vai despejar e quem vai cobrar juridicamente é o Credit Prime. Que aí já entra numa forma de garantia jurídica e financeira, né? Exatamente. Sim. O jurídico é nosso, o financeiro é nosso, quem vai cobrar somos nós, quem vai entrar com a ação de despejo ou quem vai entrar com a ação de cobrança somos nós. Então, sua imobiliária tem risco praticamente zero. Tá? A gente assume toda essa responsabilidade. Agora, imagine você ganhar dinheiro, você fazer o seu trabalho, atender bem os seus clientes com risco zero. Não existe maravilha melhor do que essa. É o ambiente ideal, né? O ambiente ideal, exatamente. Sim. E para os proprietários, a segurança jurídica e financeira seria... Você acabou de falar para as imobiliárias. Não, para os proprietários também eu disse que é receber o aluguel em dia. E a questão jurídica vai ficar... E ele não vai precisar de dar entrada em nenhum tipo de processo. Sim. Porque também, para dar entrada num processo, tem que pagar. Sim. Não é só você chegar lá na justiça, juiz, doutor, eu quero tirar esse inquilino. Não, você tem que contratar um advogado, você vai ter que pagar esse advogado, né? Você tem que pagar uma sucumbência ao juízo, né? Ao Estado. Sim. Né? Fora a papelada que tem que levantar. Papelada. Cartório. Exatamente. Então, é muita despesa que a gente deixa ou tira da mão, não é que deixa, tira da mão dos proprietários e das mãos das imobiliárias. Sim. Tá? Toda a responsabilidade jurídica em caso de cobrança, em caso de ação de despejo, é do Credit Prime, é da fiança locatícia. Sim, isso explica muito. E é um diferencial. Claro. Porque tem fiança também, Dalmos, que é bom a gente registrar, porque eu não estou aqui para dizer, ou vamos dizer, puxar
a sardinha para minha lata. Sim. Né? Sim. Mas a gente estuda, a gente paga caro por isso, então a gente tem que expor. Então você não vai ser a melhor do Brasil à toa. Tem que ter um estudo. Você tem que dizer quais são os diferenciais para você despontar no mercado. Sim. Né? Então, nós temos uma equipe jurídica muito boa, estudando diariamente e atento ao que acontece nas ações de despejo. Né? Por quê? Porque a gente não pode pagar por muito tempo aquele aluguel, já que garantimos por 20 meses. Caramba. Tá? A partir do momento que se deu a ação de despejo, que ela pode acontecer com 2 inadimplências consecutivas e num prazo de 45 dias, a gente ainda paga mais 18 meses até que consiga devolver o imóvel vazio para a imobiliária. Caramba. Para fazer a nova alocação. Bastante tempo, né? Bastante tempo. E a gente tira do nosso bolso. É um custo para a empresa. Entendeu? Sim. Nós temos aí vários casos rolando que já pagamos 6 meses de aluguel e condomínio. Sim, isso ficaria aos custos da imobiliária, né? Aí depende do acordo que cada imobiliária tem com seus locadores, tá? Sim, sim. Um imobiliário pode ter no contrato de administração que a responsabilidade total é dele em caso de ação de despejo, e pode ser do locador também, que é do dono do imóvel. Mas o cliente, sendo Credit Prime, tira das mãos de ambos e vem para a nossa responsabilidade. Bacana, muito bom. Falando de visão de futuro e responsabilidade social, são temas que a gente não tem como fugir, né, Roberto? Vamos lá. Quais são as tendências futuras, né, para garantias locatícias? Eu falo de futuro dos próximos 5 anos, médio prazo, né? E há planos para integrar tecnologias como IA ao fluxo de funcionamento da Credit Prime nos próximos 5 anos? Então, como a gente não quer trazer nenhum tipo de entrave, principalmente para a questão dos atendimentos e da resolução dos problemas, Sim. A gente sabe que a IA é muito importante. Sim. A gente vai ter IA num futuro bem próximo, ou vamos até mudar, até no presente, porque a gente já era para ter instalado esse processo de atendimento. Tá? Principalmente daqueles clientes que a gente busca pelas redes sociais, que a gente impulsiona pelo Grupo Meta e outras formas aí de angariar esses clientes, né? Instagram, Facebook, YouTube, etc. A gente precisa dar um atendimento especial para esse cliente, mesmo que ele venha nos fins de semana, né? Que ele faça um cadastro nos finais de semana ou à noite. Então, ele precisa ter um atendimento imediato. Então, a IA vai ser instalada, já está sendo implementada para isso, tá? Mas a gente sabe que a IA é muito inteligente, mas ela não resolve o problema. Não, definitivamente. Definitivamente. Então, com esse contexto, não vai ter esse tipo de atualização. Agora, o futuro do Credit Prime é o presente. Por quê? Porque é o que a gente estuda hoje, agora. Então, o que eu tenho para despontar amanhã, que será o futuro, como o melhor do Brasil, e não perder de estar nesse status, de estar nesse pódio. Sim, sim. Então, o meu presente é o meu futuro. E a gente sabe que o futuro das locações será com as fianças locatícias. Certo. Tá? Por quê? Porque os seguros, que é o seguro fiança locatícia, o seguro, na verdade, ele, como já estava acontecendo muitos problemas nos contratos de locações, eles criaram uma asa para atender esse mercado que estava carente. Sim. As imobiliárias perdendo negócios porque não existia segurança jurídica naquele contrato. Aí os seguros criaram esse apêndice de atender as locações. Mas o negócio de seguro, você sabe que sempre foi o imóvel, seguro incêndio e seguro de veículo. Né? E seguro patrimonial, vamos dizer assim, e de funcionamento. Né? Mas, pela facilidade, pelos custos e pela operação, a fiança locatícia
vai, nesses próximos 5 anos, atingir 100% das locações, inclusive em cidades onde falam que o acerto do contrato está no fim do bigode, como Itabaiana. Hoje, por exemplo, fizemos reunião de videoconferência com a imobiliária de Itabaiana, que alugava com aperto de mão. Meu Deus, ainda em 2025. Ainda, mas, Dalmcio, nós tivemos verdadeiramente desbravando o país. Estivemos em várias cidades, inclusive rodamos aí 5.000 quilômetros pelo Nordeste. A gente vê que realmente esse aperto de mão acontece em grandes capitais do Nordeste. Constante, né? É constante. Em Itabaiana, a gente já tem imobiliárias lá, que são nossos parceiros, fazendo fiança locatícia, porque é o caminho. Mesmo com aperto de mão, tem problema. No fim do bigode está dando problema. Corta o bigode. Vai ter que cortar esse bigode e usar a fiança locatícia. Então, pela facilidade, pelos custos, pelo preço, sim, o que traz de bom para os locatários, né, os inquilinos, as vantagens para os parceiros, que são essas 3 figuras que eu disse, corretor, imobiliário e administradoras. Sim. E o melhor para o dono do imóvel, que é receber o aluguel em dia. O futuro das locações está na fiança locatícia. Tá? Sim, entendi. Bacana, bacana. Porque os seguros, a operação é caríssima. Sim. Né? Sim. Então, ele tem esse apêndice que está ajudando, mas eles vão focar naquilo para que realmente vieram desde o início. Sim. Tá? Essa é a minha visão do futuro. Mas se justifica bastante, porque realmente os benefícios que o senhor listou, para ambas as partes, parceiro, locador, locatário, é um diferencial que acho que não tem que ser mexido, tem que ser mantido, né? Exatamente. Vamos falar agora sobre a educação do mercado e compliance. Como o Credit Prime trabalha a educação do mercado sobre o produto, né? E quais medidas... Vamos primeiro responder essa aqui, já é uma pergunta, acho que já complexa o suficiente, depois eu faço mais uma que é menor, mas que tem relação. Como o Credit Prime trabalha a educação do mercado sobre o produto? Tá, então, existe um investimento altíssimo, você sabe que não é barato. Translado, sim, alimentação, sim, hotéis, sim, e uma série de outras, questão promocional, brindes, porque você não vai chegar numa imobiliária ou num parceiro sem um brinde, né? Sem um material promocional, isso tudo é muito caro hoje. Sim. Né? Então, o Credit Prime faz esse investimento, a gente viaja muito, hoje até o próprio Zaqueu da Alfama Curso, ele também divulga os cursos dele e nos ajuda, ajuda a abrir portas pelo conhecimento que tem com os creches, principalmente do Nordeste, mas a gente tem tido sucessos maravilhosos com creches de Minas Gerais, por exemplo, tivemos uma receptividade muito boa, São Paulo, né? E também pela participação nesses eventos. Então, isso tudo é um investimento para você mostrar a sua empresa, para você como CEO, como gestor, também ser conhecido e dar segurança, que é o mais importante, àqueles que almejam ter esse produto e esse serviço. Sim, sim. Né? É um investimento para abrir portas para o mercado. É um investimento para abrir portas, para mostrar o que é o Credit Prime, e não só isso, mostrar também o que é a fiança locatícia. Sim, que muita gente ainda não tem, né? Os próprios corretores e donos imobiliários que não tem, só ouviu falar, não sabe muito bem do que se trata. Não tem noção, não sabe do que se trata. A gente vai, visita imobiliárias em diversas cidades. Por exemplo, escolhe um estado e visita. Nós tivemos recentemente em Minas Gerais. Como Minas Gerais é um estado muito grande, 853 municípios. É o que mais tem município, né? É o que mais tem municípios. O que é que nós fizemos? Escolhemos os pontos-chave. Nós estivemos nos grandes centros, Uberaba e Uberlândia, sim, que é a região do Triângulo Mineiro. Sim. Estivemos em Juiz de Fora, que é a região vizinha ao estado do Rio de Janeiro, que tem grandes centros. Juiz de Fora é uma cidade maravilhosa. Né? Nós tivemos na Princesinha de Minas, que é o centro do Brasil, que é Montes Claros, sim, que é a capital do sertão mineiro, né? uma região altamente industrial e produtora. Né? E tivemos ali Grande BH,
que é Betim, Contagem, né? Vamos até falar de outra forma, que é as grandes fábricas, Fiat e etc., os grandes centros de alta concentração de moradia, e a própria Belo Horizonte, que é hoje a terceira capital do país, né? E até honra também em PIB, em arrecadação, um estado que é meu estado, também, até é bom ressaltar, e é um estado maravilhoso. Então, o que a gente fez? Nos grandes centros, divulgando, deixando lá executivos. A gente também contrata executivos, treina, seleciona, treina, remunera, dá ajuda de custo para eles ganharem dinheiro. Como? Divulgando, mostrando o que é a fiança locatícia, mostrando o Credit Prime. Se tem dúvida, a gente entra aqui em videoconferência com eles e a gente vai fazendo parceria. Graças a Deus, são centenas de parceiros espalhados hoje por todo o Brasil e já temos executivos em todo o Nordeste, São Paulo, Minas Gerais, e agora estamos alocando no Rio de Janeiro e vamos descer para a região sul, apesar de que já temos várias imobiliárias que vieram através das redes sociais. Bacana, bacana. Beleza? Corroborando esse tópico que o senhor falou de confiança e solidez na empresa, quais as medidas de solidez e compliance garantem a confiança do serviço? Porque quer não, passar solidez e adotar uma política de compliance sólida na empresa, passa credibilidade para ambos os lados, os três lados, né? Locador, locatário e as administradoras. Como a Credit Prime traz solidez e aplica compliance nos serviços? Então, o nosso serviço ele é todo baseado na lei do inquilinato, tá? Mas no nosso termo de parceria, existe algo muito importante que é sobre a LGPD. Tá? A Lei de Proteção de Dados, né? Exatamente. Está lá para todos que recebem o nosso termo, porque o compliance, na verdade, é a LGPD que vai inchando, vai engordando com outras leis que vão encostando, com células que vão encostando uma na outra, né? Então, a gente respeita muito. Existe uma alta confiabilidade na página do cliente, que é na nossa plataforma, tá? Nós temos uma empresa distinta que administra esse CRM, tá? Que tem um contrato também de compliance, de LGPD conosco, tá? E essa plataforma ela é vigiada 24 horas por dia, como um banco, porque ali também é onde tem nossos dados. Não é que a gente também queira só proteger os parceiros. Não, a gente tem que nos proteger também. Tudo que a gente tiver de compliance, de LGPD, sendo bem trabalhado, também reverte para nós. Tá? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque não é só os dados dos parceiros, nós temos dados de parceiros, nós temos dados de locadores, nós temos dados de locatários. Então nós temos hoje, que é o material mais cobiçado são os dados, de todo o mundo, que são os dados, nós temos sob nossa responsabilidade. Então isso é com muito cuidado que a gente trabalha com essa empresa que é a nossa operação, nossa plataforma, e com o nosso setor jurídico. Bacana. É importante para passar segurança, né, e solidez para o mercado como Exatamente. Um todo. E está lá, tem uma cláusula no nosso termo que assume toda essa responsabilidade e que dá essa garantia para os parceiros. Bacana. É muito importante. Sim, é essencial. Partindo para a nossa última pergunta, já nos encaminhando para o final desse produtivo podcast, muita informação. Eu que entendo um pouquinho do mercado imobiliário, estou aprendendo, estou pegando uma aula aqui particular. E vocês comigo, qualquer dúvida, mais uma vez, reforçando. Deixe os comentários aqui, caso alguma pergunta que não tenha contemplado uma dúvida sua, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente vai pesquisar e vai pedir ajuda do Roberto e vai responder, tá bom? Nossa última pergunta, Roberto, antes de a gente finalizar nosso podcast. Crise de moradia, certo? Como a fiança locatícia da Credit Prime atua como um facilitador social e econômico para aumentar a liquidez do mercado de aluguéis e acesso à moradia? Então tá. Um tema sensível, né? É sensível, mas a gente volta lá no início. Por quê?
porque todo mundo precisa morar. Sim. Né? Vou dar até um exemplo da minha própria vida. Eu era gestor de hotéis, Sim. tá? Eu fui gerente de hotelaria e minha especialização naquela época era hotéis. Uhum. E veio a pandemia. E eu tive que me virar. Sim. Aí contei com a ajuda do amigo, de Zaqueu, e Zaqueu falou: Roberto, olha, antes de comer, antes de ter um lugar para cozinhar, a pessoa precisa morar. Porque senão ele não consegue nem ter o teto para acender o fogo para comer. É o básico do básico. Né? Então eu falei, então o certo é eu fazer o curso de corretor. Foi quando eu fiz o curso de corretor e fui agraciado por Deus e pela empresa de ter esse cargo de gerente de aluguéis, porque somou o curso de corretor com esta experiência vasta que eu trago no mercado sergipano de gestão de 37 anos. Bastante. Estou aqui desde 1988, tá? E aí o que acontece? Para você montar uma facilidade dessa para a locação, você tem que pensar em vários pontos. Eu já disse no início, e foi importante essa pergunta no final para a gente encerrar com esse assunto. Isso. Mesmo que a pessoa esteja quebrada, com o nome sujo, precisa morar. Todo mundo precisa morar. Então, hoje, 60% das moradias são para locação. Sim. Provém da locação. Então, a gente já salva uma grande parte de inquilinos que gostariam de alugar e não iriam alugar de outra forma. O Credit Prime está aí com o seu papel. Sim, então um papel social muito importante, contribuindo para minimizar essa crise de moradia. Exatamente. Existem outros problemas. Por exemplo, existe uma pesquisa da PNAD, né, que aqui no estado de Sergipe existe um déficit de 42% de moradias. Bastante. E isso provém também desse mesmo fato que, infelizmente, a nossa geração passou, que foi esse danado desse Covid. Sim. Né? Isso aí não era para geração nenhuma passar por isso, mas também trouxe benefícios. E você também deve saber bem que naquele intempérie da vida para todos, também muitas construtoras, muitas incorporadoras que faziam esses imóveis baratos, né? Que os casaizinhos iam morar quando casavam ou quando juntavam ali os trapinhos, saíram do mercado. Sim. E deixaram de construir. Então, faltou imóvel. E essa falta tem até hoje. Caramba, tem um déficit em aberto. Então, tem um déficit, está aprovado. É na PNAD, numa pesquisa, que você vai lá e você vai ver que em Sergipe tem 42%. Você vê que os lançamentos hoje, quando acontece agora, que também estão acontecendo em vários padrões, a venda é imediata. Então, tem recorde de venda aqui de 24 horas ali na Ola. Caramba. Vender o empreendimento todo em 24 horas. Caramba. Porque vem de um déficit. As pessoas estão pagando aluguel e não tem imóvel. Sim. Querem comprar e não encontram oportunidade. Querem comprar, não encontram oportunidade. Querem alugar. Não tem condições, né? Quer alugar e não tem oportunidade. Tá? E aí o Credit Prime vem com essa oportunidade de alugar, principalmente para os negativados, de facilitar esse processo de locação. Porque, imagine, vamos lá, eu vou dar até um exemplo familiar. Minha irmã é apaixonada por praia. Ela aposentou 20, quase 30 anos de trabalho no Banco Real, posteriormente Santander, e veio morar em Aracaju, vizinho. Sim. A minha casa, veio alugar porque queria morar na praia. Deixou tudo em Minas Gerais e veio para morar na praia. E isso não acontece só com ela. Acontece com centenas de famílias aqui em Aracaju, pela segurança da cidade, pela limpeza, pela organização, pela hospitalidade do povo sergipano, né? Pelos custos, porque Sergipe hoje tem a cesta básica mais barata do Brasil. Então, tudo isso atrai. Sim.
E imagine uma pessoa que está vindo de fora, não tem parente. Ela ainda teve o meu aval como parente. Sim, e sua experiência também, né? Exatamente. Morando aqui já. Exatamente. Imagine quem não tem, que precisa de um fiador, não tem, porque não tem parente na região, gostou da cidade. O Credit Prime vai dar a oportunidade a ela vai pagar a fiança locatícia, vai comprar nosso serviço e vai alugar. Entendeu? E consegue morar, né? E consegue morar. Então o Credit Prime também está aqui para ajudar o desenvolvimento de Aracaju, de Sergipe, né? Dando oportunidade de outras pessoas de fora virem morar. Não só aquelas que vêm morar porque gostam de praia, querem viver em Aracaju, aproveitar as coisas boas que Aracaju oferece, mas tem gente que vem investir. Sim. A gente aluga para muita gente aqui que vem fazer investimento. A gente vende o serviço de fiança locatícia a pessoas que vêm fazer investimentos e para isso precisam alugar o imóvel comercial, para isso precisa alugar o imóvel residencial, né? E aí o Credit Prime está aí com seu papel social nessa questão. E além de que o nosso investidor apoia muito a cultura, ele apoia muito o esporte, tá? Está sempre ajudando as pessoas e aí completa o papel social do Credit Prime. É um agente social contra a crise de moradia muito forte. Muito forte. É um facilitador incrível. Eu mesmo fiquei surpreso, não tinha noção do papel social que o Credit Prime realmente desempenha. Roberto, estamos encaminhando para o nosso podcast, né? Um episódio dos meus favoritos aqui. Muita informação válida, eu anotei muita coisa aqui, porque para mim mesmo foram informações inéditas. E para você que está nos assistindo, corretor de imóveis, dono de imobiliária, dono de administradora, eu vou deixar as últimas palavras com o nosso querido Roberto, para ele falar um pouco mais sobre o Credit Prime, falar sobre a fiança locatícia, como é uma oportunidade para você adotar como serviço a sua empresa, você como corretor de imóveis, entender um pouco mais para oferecer esse serviço para o seu cliente também. Roberto, as câmeras são suas. Então, para você que quer ser parceiro do Credit Prime, que é importante dizer que o Credit Prime também remunera, paga, presenteia com comissões maravilhosas, não só executivos, mas todos os parceiros, a partir da venda do nosso serviço, a partir da venda do nosso produto. Visite o nosso site, seja um parceiro, é www.creditprimebank.com.br ou pode ligar para a nossa sede e falar lá com o nosso pessoal, 3226-4249, e o código é 79. Nós teremos o maior prazer em tê-los como os nossos parceiros e tirar todos os riscos do processo de locação das mãos das imobiliárias, das administradoras e dos corretores. É um prazer. Toda vez que eu for convidado para vir aqui, colocar aquilo que eu aprendi, eu estarei prontamente aqui para fazer esse papel, porque, infelizmente, como todo mundo vai morrer, eu não quero morrer e levar comigo o que eu aprendi. Eu quero deixar aqui para outras pessoas, para que outras pessoas possam aproveitar um pouquinho daquilo que a gente deixa aí no legado, né? No legado, exatamente. Muito obrigado e é um prazer. Foi um prazer. Gente, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Qualquer dúvida que não foi contemplada aqui, acho que não ficou nenhuma dúvida, mas se tiver, deixe os comentários. Eu te vejo no próximo episódio. Um abraço.